Hoje nós iremos falar sobre o mito de Sísifo. Sísifo. Oi, gente, aqui é a Sara e vamos começar mais uma mitologia. O mito que iremos falar hoje se passa lá em Corinto. O Sísifo, ele é rei de uma terra onde muitos acreditam que seja as terras que hoje é Corinto. E ele observou um sequestro. Lembra do sequestro de Perséfone? E Hades, minha mão tá melada, ignora esse detalhe. É basicamente isso. Só que foi o sequestro de, da filha do, rei, do deus dos rios. E ela foi raptada por uma águia, a mando de Zeus, né? Porque Zeus ele não consegue acatar o facho dele. Ele tem que ir lá pegar atrás de mulher. Ele não pode ficar só com ela. Não. Acho que a mitologia toda é porque Zeus não consegue se controlar. Aí ele sequestra a garota com uma águia e Sísifo vê ele fazendo isso. E para se beneficiar, né? Vendo que o pai, que é o deus dos rios, ele tá desesperado atrás da filha dele, ele fala: Olha, eu te falo onde é que a bicha tá. Se tu me der uma corrente de. Um negocinho de água, que eu esqueci o nome. Um, um riozinho. Um riozinho pra levar pra casa. Aí que ele contou e ele conseguiu a filha dele de volta. Aí, Zeus, ele percebe, ele descobre que foi Sísifo que dedurou ele, né? Que dedurou ele para queridíssimo, para o deus dos rios. Zeus, irritado, que foi descoberto, né, que deduraram ele, que ele ficou com ódio do Sísifo porque dedurou ele foi lá e falou, e ele mandou o deus da morte lá, o Thanatos. Thanatos. Thanatos? É Thanatos o nome do queridíssimo. O deus da morte. Aí ele falou, ó, vá atrás do queridíssimo e traga ele pra mim. Aí foi. E o cara era muito inteligente, né? Se for um cara muito inteligente. Aí ele foi e falou, olha, querido Thanatos, eu vou lhe dar um colar lindo. Aí ele falou, Thanatos aceita falar, nossa, eu quero o colar. Aí o queridíssimo Sísifo, ele prende o Thanatos, porque o colar era uma corrente. Aí o Thanatos fica lá, né? Fica lá preso junto com o Sísifo. E aí, muito tempo depois, ele vai lá, como o Thanatos ele tá preso, né? Ele não pode sair. Ninguém mais, nenhum mortal chegou lá no submundo. Aí Ares, que ficou com ódio, né, também, ele foi lá libertar Sísifo para finalmente ele matar Sísifo. Porque não tinha ninguém para levar os mortos para lá para baixo. Aí Ares foi lá, libertou Thanatos e falou: vai e mata Sísifo de uma vez só, bicha. E aí ele engana os dois deuses, né, que é o Thanatos e o Ares, e vai lá e ele consegue viver até a velhice. Ele conseguiu viver até a velhice e ele foi envelhecendo, só que a morte chega para qualquer um, né? Aí ele não teve escolha, porque ele era um mero mortal e não conseguiu fugir do destino dele. Aí ele morreu. E ele acabou se encontrando com os deuses novamente, na morte, né? Com Thanatos. E se ele tivesse morrido de uma vez só, o castigo dele seria melhor, né? Aí, como ele ficou fugindo de três deuses, né? Que foi Zeus, Thanatos e Ares, aí foi e ele foi castigado, foi condenado a subir uma pedra, levar uma pedra para um monte. Isso é pela eternidade, tá? Um castigo eterno. Ele leva a pedra até um monte, e aí, como é uma pedra, e uma pedra redonda, e tem a lei da gravidade, aí ela cai. Aí ele tem que ficar subindo, descendo, indo atrás da rocha. É o castigo infinito dele. Ele tem que fazer isso pela eternidade por ter enganado os queridíssimos deuses. E o Sísifo, ele era muito inteligente, ele conseguiu enganar três deuses. E ele acabou sendo castigado a subir uma rocha e pelo monte que não teve sentido algum.
É uma história onde nós vemos que os deuses facilmente são derrotados. Não derrotados, tipo, um ser humano só conseguiu derrotar vários deuses. Ó, eu pintei minha unha, vocês viram? Ó, pra combinar com o meu cabelo. Eu mudando totalmente de assunto, né? Minha mão está melada porque eu pintei meu cabelo. Eu passei tinta nele, na raiz, para que eu tava desbotando. Aí foi isso. Essa é a história de hoje, o mito de Sísifo. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas minhas outras redes sociais e até a próxima. Here in the roots of this flower that lies such a power to take her on. You must consume and digest it, then you'll manifest the being of your creation. All you need's imagination, though it's only for a moment, till you've beaten your opponent. And I call this root Holy Moly.